No seu coração. Quero falar um pouco hoje sobre a gente andar junto. Nunca andar só. Então o tema da mensagem de hoje é nunca anda só. Abre lá em Eclesiastes 9, Eclesiastes 4, 9 e 10. Eclesiastes 4, 9, 10. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco nessa palavra, Pai. Porque eu dependo do Senhor, eu preciso da tua misericórdia. E nós precisamos de Ti. Eu te louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Glória a Deus. Mas hoje de manhã eu falei sobre o poder no nome. O nome que está sobre todo nome. E agora eu quero falar sobre nunca anda só. Você nunca anda só. Procura sempre alguém para andar contigo. E eu quero passar para a igreja da seguinte maneira. Pensa comigo o que a palavra de Deus disse lá no início. Deus disse: não é bom que o homem anda só, vive só. Então Deus criou uma companheira para andar com o homem. E Deus de lá, o trabalho de Deus, o prazer de Deus, a intenção de Deus é sempre preparando alguém para andar conosco. Sempre preparando alguém para andar do nosso lado, para que nós não venhamos a sentir só. Quando Deus diz: não é bom que o homem vive só, e dali em diante ninguém nunca andou sozinho. Nós observamos os profetas de Deus, que eles andavam juntos, sempre tinha um companheiro para andar com ele. A preocupação de Deus é que você tenha alguém para andar com você. Moisés tinha Josué, Jesus tinha seus discípulos, e quando Jesus subiu ao céu, Ele deixou o Consolador para que nós não estivéssemos sozinhos. Quando nós falamos eu sinto sozinho, e é algo que eu ouço muitas pessoas falar. Hoje é muito comum você ver as pessoas procurando fazer amizade pelo Facebook, pelo seu Instagram, pelas suas redes sociais, mas a gente não vê ninguém falando de Jesus nessas amizades, porque não faz parte. A pessoa se sente só, ela não é preenchida com o companheiro, o parceiro que Jesus deixou, que é o Espírito Santo. Então a pessoa ela não quer relacionar com outras pessoas, mas ela quer mostrar que ela tem um certo grupo de amizade. E é tudo isso que o mundo está oferecendo, e as pessoas estão nadando de braçada nessa história. Se você chamar 50 pessoas cristãs para tirar uma semana para evangelizar pelo Facebook, pelas suas redes sociais, falar de Jesus para alguém, eu tenho certeza que de 50 pessoas vai sobrar uma ou duas pessoas que vai querer fazer isso. Porque as pessoas estão só e elas querem permanecer só. O Espírito Santo não é mais o suficiente
diferente como era no passado. Porque o Espírito Santo ele veio para criar um relacionamento entre pessoas. E as redes sociais veio para distanciar as pessoas. E com isso, o ser humano já não tem mais prazer de estar com o ser humano. Anda com algumas pessoas que eles gostam. E é só. Eles fecham uma caixinha e colocam dentro daquela caixinha as pessoas que eles gostam. E aquelas pessoas não entram e não sai ninguém daquela caixinha. Porque são as pessoas que elas gostam. São as pessoas que elas têm como amigos. Mas o Espírito Santo não entra naquela caixinha, porque ele não faz parte do grupo de amizade. Então, quando Jesus ele disse para os seus discípulos: eu vou subir ao céu, mas eu vou deixar o Consolador para vocês não ficarem só. Há muitos anos atrás, o culto de jovem, culto de oração, era os cultos mais movimentados que tinha na igreja. Porque as pessoas queriam ser cheias do Espírito Santo. Os jovens queriam ser cheios do Espírito Santo para ganhar outros jovens. Para quem? Para Deus, para o reino de Deus. Hoje, os jovens de fora ganham os que estão dentro da igreja para levar para fora. E com colaboração de outras pessoas ainda, que são cristãos. Porque é mais atraente ter amigos virtuais e ter caixinhas do que fazer um relacionamento para com Deus e andar junto. Eu deixei alguns exemplos para nós conversarmos sobre isso. E o que é andar em dois? Como nós devemos andar? Qual que é o desejo de Deus para o teu povo nos últimos anos, nos últimos tempos? Irmãos, se nós pararmos para dizer, para olharmos no que está acontecendo, nós vamos ouvir, aliás, é o que eu estou ouvindo nesses 2 últimos anos. Eu não tenho tempo, estou cansado, está tudo corrido, é por isso que eu não faço isso, não faço aquilo, e deixei de fazer aquilo outro. Mas você pode ver que a vida espiritual, ela foi paralisada na Covid, durante esse tempo de pandemia. Mas a vida social do povo não. A vida social ela continua. Os relacionamentos lá fora continuam. Ele só não continua dentro da casa de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo já não faz mais companhia. Já não é mais aquele que agrada as pessoas. E a preocupação de Deus é que o povo dependa do amigo que Ele colocou entre nós. E eu quero falar um pouquinho sobre visão, muitas vezes distorcida. Amanhã vai estar colocando para nós 2 Reis 6, do 13 ao 17. Ele disse: ide e veja onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. O próximo. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Para um pouquinho. Aqui está falando de um homem de Deus, que ele tinha um rapaz que andava com ele. O que aconteceu neste período, nesta passagem? Houve uma guerra entre Síria e Israel. E tudo que o rei da Síria falava,
mandava um recado até o rei de Israel e falava: olha, os sírios vão estar em tal lugar. Então o rei de Israel armava a cilada e pegava os sírios. Aí então o rei da Síria disse: quem é contra nós? Quem do nosso meio está dedurando os nossos planos de guerra? Aí então uma pessoa do meio deles e disse: olha, não é ninguém de nós que estamos entregando os planos do Senhor, é Eliseu. Aliás, ele diz que está... Deixa eu voltar aqui só para me conferir aqui, irmãos. Só um minuto. Seis, 13. Eliseu mesmo. Então, Eliseu, ele disse que tudo o que Deus falava com ele, ele falava para o rei de Israel. Então, chegou até o rei da Síria e ele manda soldados para buscar o profeta e prendê-lo. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós podemos ter uma visão distorcida para o mesmo alvo e nós vemos coisas diferentes. Quando nós não andamos juntos, nós nos perdemos porque cada um tem uma visão. Então, os soldados sírios vieram e cercaram todo o monte onde estava o profeta. E o profeta levantou de manhã. O moço do profeta levantou de manhã e ele olhou e viu que o monte estava cheio de soldados. E para ele aquilo ali era o fim. Acabou, nós vamos morrer aqui. Foi descoberto que o profeta estava passando informação para o rei de Israel. Então nós vamos morrer, aqui é o fim, acabou, não tem mais o que fazer. Mas ele chega até o profeta e fala: profeta, acabou, é o fim. O profeta disse para ele: maior é o que está conosco do que está com eles. Aí o profeta falou, fez uma oração bem longa: Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa ouvir. E quando Deus abre os olhos daquele moço, ele viu que em volta do profeta existia um exército de fogo muito mais poderoso, muito maior do que os exércitos da Síria. Então, o que eu quero passar para a igreja hoje é que se nós não buscarmos numa só visão, num só propósito, nós vamos ter visões diferentes para o mesmo alvo. O moço viu a morte e o fim. O profeta viu a vitória. Porque o profeta estava vendo conforme a visão de Deus. E o moço vendo conforme a visão dos homens. Meu irmão, isso eu não estou falando de igreja, eu estou falando de família, eu estou falando de amizades, eu estou falando de marido e mulher, eu estou falando de pai e filhos, de filho e pai, eu estou falando de escola, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de andar junto na mesma visão. Tem pessoas que trabalham numa empresa, mas não concordam com o dono da empresa. Ele tem visão diferente, mas ele não é o dono. Tem pessoas que estão
não concorda com nada, porque ele tem a visão diferente. Ele não entra na visão. Então nós não podemos ter duas visões para o mesmo alvo. Ou nós andamos num alvo só, ou então nós vamos nos perder pelo caminho. Enquanto o moço do profeta viu a morte, o profeta viu a vitória. Então o profeta teve de avisar, orar a Deus, e falar: Deus, abre os olhos do moço, para que ele tenha a mesma visão minha. Meu irmão, a partir de quarta-feira nós estamos organizando para que todas as pessoas que têm um cargo na igreja, seja maior, seja menor, esteja na oração conosco na quarta-feira, para que nós tenhamos a mesma visão, para que nós andamos na mesma visão. Por que nós viemos só no domingo de manhã ou no domingo à noite, ou então nós não viemos outros dias? Não, nós vamos começar, aqueles que querem continuar trabalhando junto com o profeta deste lugar, vai estar na quarta-feira na oração, neste lugar, a não ser que trabalhe à noite. Porque nós temos que alinhar a nossa visão. Eu não posso, então tudo bem, irmão, então não pode, mas também não vai continuar trabalhando, porque não pode. Visão de Deus, uma visão só. Não podemos dividir as coisas. Então aqui nós observamos dentro da palavra de Deus duas visões para o mesmo alvo. Se nós não tivermos o mesmo alvo, se nós não tivermos a mesma visão, nós não vamos atingir o nosso alvo. Enquanto os uns vão morrer doentes lutando, os outros vão ficar sentados esperando a vitória. Então nós precisamos de alinhar. Alinhar na nossa casa, alinhar no nosso trabalho, alinhar na escola, alinhar na cidade que nós moramos, alinhar entre nossas amizades e saber que nós não somos donos de nós temos um amigo que é o Espírito Santo, que ele é amigo de todos. E para nós caminharmos juntos, nós precisamos de ter a visão dele. Nós precisamos de olhar na mesma visão. Põe para mim o próximo versículo, por favor. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: meu senhor, que faremos? Muitas vezes, irmão, chega a pessoa da gente, perto da gente e fala: que faremos? Nós falamos: vamos por aqui. Mas por aí eu não posso. Por aí para mim não dá. Então não está na mesma visão. E se nós não temos a mesma visão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Coloca o próximo. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Desde quando começou a metade, um pouco antes da metade deste ano, eu falei que nós iríamos passar pelo que nós estamos passando hoje. Eu disse que nós iríamos passar pelo que nós estamos passando hoje. E eu disse: aqueles que estiverem comigo vai ver a glória de Deus. Aqueles que andarem comigo vai ver a glória de Deus. Mas tem que ter uma só visão. Eu não sou dono da minha vontade para servir na casa de Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Se eu estou na escala de manhã, eu posso estar aí na escala à noite. Ou eu posso ir de manhã e posso ir à noite. Por que não se é uma ou duas vezes por semana? Então nós precisamos de ter a mesma visão. Eu estou cansado. Todo mundo está cansado. Eu estou estressado. Todo mundo está estressado. Por que não reunir para ter uma só visão e ter a paz de Cristo entre os irmãos? Pastor, palavra pesada. Não, não é.
Ou nós acordamos, ou nós vamos morrer, como aquele moço do profeta viu a morte. Ninguém é obrigado a caminhar com ninguém. Mas se eu estou disposto a caminhar, eu vou grudar na roupa dele, eu vou andar com ele, ou então eu vou largar, soltar a mão dele e vou para outro lugar. Mas nós precisamos de andar juntos. Não somos donos da nossa vida, senão Deus. O próximo. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que eles abram os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. Saiba de uma coisa: ninguém lidera um trabalho na obra de Deus se não tem esse exército em volta dele. Se nós quisermos andar junto, nós temos que confiar. Nós temos que saber que o que nós precisamos, Deus já deu. Quando o moço olhou, a visão dele era de morte, mas a visão do profeta era de vida. Então nós precisamos de acordar para a vida. Nós precisamos de entender isso. Quando nós temos um amigo que anda conosco, ele não deixa nós desistirmos. 2 Reis 5, do 9 ao 14. Então Naamã foi com seus cavalos e carro e parou à porta da casa de Eliseu. Quem era Eliseu? O mesmo que estava lá no monte. Agora ele estava em casa. O próximo. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Essa foi a palavra do homem de Deus. Ele não deu opção. Deus não nos dá opção. Ele dá uma direção. Quer ser curado? Então vai lá. Só isso. Coloca o próximo. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Sabe o que ele quis dizer? Não estou interessado no Deus do profeta. Eu estou interessado na minha cura. E se ele é o homem de Deus, ele é obrigado. Ele tem que chegar perto de mim e orar por mim, pôr as mãos sobre mim. Mas eu não preciso obedecer às ordens dele. Porque afinal de contas, ele está aqui para servir. Eu não. Eu estou aqui só para receber. Vê que coisa. Vê que visão. O próximo. Não são os rios Abana e Ifar em Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. O que é que está acontecendo hoje? Se as pessoas não receberem o que elas querem, elas saem furiosas. Furiosas. Se chamar a atenção, então vai embora. Furioso. Ele foi furioso. Agora veja a importância de alguém por perto. O próximo. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria?
Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. O profeta não pediu nada difícil. Sabe por quê? Porque quando um homem de Deus ele ora, Deus não dá dificuldade. Deus dá direção. E nós temos direção. Quando Deus mostra a direção, Ele também nos capacita para fazer. O próximo. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, obediência, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. O que o profeta disse? Vai lá e mergulha, que a sua pele vai ficar limpinha. Mas se ele não tivesse alguém para andar com ele, para orientar, na hora que ele ficou chateado, ele teria ido embora sem a bênção. Quantas pessoas, irmãos, lutam tempo fazendo alguma coisa na casa de Deus, lutando na oração, e por falta de um amigo, uma única pessoa para andar com ele, chegando na hora dele receber a bênção, ele vai embora porque ele já não aguenta mais. Aqui no nosso meio, quantas pessoas não aguentou? Porque faltou alguém para andar com ele. Que nós relacionamos com aquelas pessoas até o ponto que nos interessava, não o ponto que interessava a pessoa. Quando deixou de interessar para nós, nós deixamos de andar com elas porque não era mais interessante. E essas pessoas se perderam. Ou então elas se foram por falta de um amigo para andar com elas. Que essa noite nós possamos pensar melhor nisso. A bênção de Naamã estava além do seu orgulho e suas murmurações. Tem pessoas que viram as costas para o outro por causa do seu orgulho e as suas murmurações. E as pessoas se perdem. As pessoas não aguentam mais, elas vão embora. Mas os amigos aconselham a obedecer, como foi no caso deles obedecer a palavra do homem de Deus. Eu não sei se todos aqui se lembram quando eu falei no início da pandemia. Falei, se nós permanecermos juntos, unidos, nós vamos sair juntos, unidos. Mas nós não aceitamos a palavra que veio de Deus. A maioria de nós soltamos a mão um do outro. Nós soltamos a mão daquele amigo que estava do nosso lado. Por causa de quê? Do orgulho? Por causa da murmuração? E por nós acharmos que cada um se vire do jeito que quiser. E não é assim na palavra de Deus. Terceiro, Jesus e os discípulos. Coloca para mim João 15, do 13 ao 15, por favor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Um homem e uma mulher de Deus, ele dá a sua vida para outra pessoa, sabe por quê? Porque a sua vida já é de Jesus. Então para ele não é difícil. Se tem uma coisa, irmãos, que eu nunca, Deus, quando eu chegar diante de Deus, Ele sabe que eu estou sendo honesto.
eu nunca tive raiva de uma pessoa. Eu nunca deixei de ajudar alguém só porque ela não concordava comigo ou ela falou coisas que me deixou triste. Quando eu chegar diante de Deus, Deus não vai ver isso aqui na minha mão. Porque para mim as pessoas podem fazer o que quiserem de mim, mas se elas precisarem de mim, eu estou ali. Dia e noite. Isso é ser parceiro. Isso é andar junto. Isso é viver além da nossa vontade, além do nosso orgulho, além do meu acho, e aceitar os planos de Deus. Servir Deus com alegria. O próximo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O que Deus ordenou? O que Jesus ordenou? Ame uns aos outros como a ti mesmo. Não faça diferença entre pessoas. Ame, porque eu amei primeiro. Se for preciso, humilhe, porque eu me humilhei e lavei os seus pés. Mas nós queremos, muitas vezes nós queremos o trono, mas não queremos o assoalho que está ao trono. Nós precisamos de aprender a viver assim. O próximo, por favor. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque todo o que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido de vocês. Eu tornei conhecido de vocês. O que é que ele quis dizer nesse versículo? Você viu eu abandonar quem me chamou de demônio? Vocês viram eu fazer diferença naqueles que me falaram que eu era falso profeta? Vocês viram eu fazer diferença naqueles que me prenderam, que me chicotearam? Vocês viram eu chamar a atenção daqueles e abandonar aqueles que me pregaram na cruz? Mas não, na cruz eu disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Por que a igreja está fria? Sabe por quê? Porque o amigo que Deus deixou, Jesus deixou na terra, que é o Espírito Santo, ele já não tem mais espaço. Ele ficou sufocado dentro da igreja. Porque os irmãos já não têm mais prazer de relacionar, a não ser a caixinha e as redes sociais. E Jesus, ele disse que ele nos libertou. Nós somos livres. Para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida, nós devemos ser livres. Nós não devemos limitar a nossa vida com aquilo que nós gostamos e com aquilo que nós queremos. Porque senão, se for diferente, nós não podemos servir a Deus. Jesus põe seus amigos acima de seu sentimento e de seu desejo. Jesus, ele estava para ser crucificado. E ele sabia disso. Mas antes dele ir para lá, ele sentou na mesa junto com Judas. Porque ele tinha uma esperança. Quem sabe Judas se arrepende e possa ser salvo. Mas Judas escolheu não se arrepender. Foi uma escolha. Jesus, ele poderia falar assim: olha, não quero mais nada.
E o meu exemplo falou: eu esperei muito para sentar com vocês nessa mesa. Muitas vezes, pessoas que nós deixamos de ajudar para andar conosco, eram pessoas que Deus escolheu para ajudar muito na obra dele. Nós temos uma passagem fantástica, onde Barnabé e Paulo, eles andavam juntos. Na verdade, Barnabé, ele era o cara que ensinou muita coisa para Paulo. E o moço novo, Marcos, ele teve alguns problemas. E Paulo falou: olha, ele não vai conosco porque ele já nos enganou uma vez. Ele já desistiu uma vez. Então ele não vai fazer parte mais do nosso grupo. Exclui ele. Barnabé falou: de jeito nenhum. Você pode ir com Timóteo, eu vou ficar com ele. Porque ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Eu não vou abandonar ele. Então naquele momento, Paulo foi para um lugar e Barnabé foi para outro lugar. Mas lá no final da história, Paulo fala: traz o Marcos para ficar comigo. Ele faz muita falta. Traz ele para me ajudar. Lá na frente, Paulo viu que ele estava errado, porque aquele moço foi levantado para ajudar ele no final da história dele. Muitas vezes as pessoas que nós deixamos de andar com elas por causa do nosso orgulho, foi as pessoas que Deus levantou para nos ajudar lá na frente. Então, se nós não entendemos isso, nós não estamos de acordo com a palavra de Deus. Jesus, na cruz, ele falou: perdoa, porque vocês não sabem o que faz, porque eles não sabem o que faz, e nem o que faz. Que esta noite, uma palavra diferente, mas ou nós entendamos que nós fazemos parte de um reino, ou então não tem sentido. Não tem sentido. Como que eu posso falar: eu sirvo na casa de Deus, mas eu não posso ter um dia de oração? Não tem como. Ah, porque eu estou cansado. Irmão, você sabe? Anda com a vida, anda uma semana, anda um mês com o pastor, para você ver o que ele faz. Aí vocês vão ver que todos cansam. Que todos cansam. Mas temos opções. Vamos continuar com Deus ou vamos desistir? Deus sabe que eu não desisto, porque Ele não me chamou para desistir. Mas eu não posso achar que as pessoas que servem na casa de Deus podem servir no dia e na hora que quer. Não. Ou nós vamos fazer direito, ou nós vamos fazer direito. Precisamos de entender isso. Hoje é um dia de Santa Ceia. Uma palavra forte. Forte, forte, forte. Quantas pessoas estão em casa, nem vêm na Santa Ceia. Forte. Jesus, Ele falou para os seus discípulos: vocês não vão com eles? Aí Pedro disse: para onde vamos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna.
hoje, nós vamos estar orando agora. E você coloca a sua vida diante de Deus. E conforme aquilo que Deus falar com você, você decide na terça-feira o que você vai fazer na quarta. Porque nós queremos fazer de quarta-feira um trabalho de oração com as pessoas que têm um cargo na igreja. Ah, eu não posso. Tudo bem. Eu trabalho à noite. Essas pessoas vão vir quando pode. Porque nós precisamos de andar junto. Ter a mesma visão. Você vai abaixar a tua cabeça e falar com Deus. A palavra de Deus fala de uma nova aliança. No sangue de Jesus. Uma nova aliança no sangue de Jesus. Quem quer ter uma nova aliança no sangue de Jesus?